Muitas das minhas melhores lembranças recordei há pouco visitando a exposição da história do cinema americano no Museu de Arte Moderna. Você já esteve lá? Não, ainda não, mas eu quero ir. A Cinemateca ela tem uma importância dentro da cultura cinematográfica brasileira enorme, extraordinária. A Cinemateca começa suas atividades ali em 1955, ainda no momento em que o próprio Museu de Arte Moderna está se constituindo como instituição, não tinha sede, estava ainda embrionariamente fazendo algumas atividades, e nesse momento inaugural a Cinemateca, que já estava prevista lá no projeto original do museu, ela ganha um adepto muito importante, que é o Rui Pereira da Silva. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro teve desempenho dos mais brilhantes na organização do festival e seu diretor Rui Pereira de Souza, que viajou aos Estados Unidos praticamente de costa a costa, reuniu material para o pleno êxito da iniciativa. Ele é de fato o fundador da Cinemateca do MAM e foi através da iniciativa dele e, digamos assim, do trabalho dele que a Cinemateca veio à tona de fato, na medida em que ele fica aqui de 53, quando ele começa os trabalhos de criação, e vai até 58, até o famoso primeiro festival de cinema americano. Vem de longe o grande interesse brasileiro pelo mundo extraordinário de Hollywood e seus artistas, seus astros e estrelas, que tantas vezes nos têm retribuído essa admiração em visitas frequentes e movimentadas. A história do cinema americano tem sido contada das mais diferentes maneiras, mas só agora, por uma iniciativa do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi aberta aos olhos de tantos e a participação de Hollywood nessa iniciativa. Que foi o que tornou a Cinemateca do MAM conhecido na cidade do Rio de Janeiro, eu diria até mais do que na cidade, no país. Foi um evento de grande impacto junto ao público local e foi o primeiro grande evento do Rio de Janeiro que trouxe a noção de que o cinema tinha um passado e que, portanto, era necessário ter uma instituição, uma cinemateca, que não só conservasse esse passado, mas apresentasse esse passado a um público ali ávido de conhecer de onde veio o cinema, como está o cinema, para onde vai o cinema. Logo depois desse primeiro festival, o Rui saiu da Cinemateca. A Cinemateca passa a ser dirigida por um crítico de cinema, que é o José Sans, um crítico muito importante naquele contexto, que leva a Cinemateca até ali o início da ditadura militar. Chega a figura mítica que marca a história da Cinemateca, que era um ex-cineclubista, o Cosme Alves Neto, que passou quase 30 anos aqui dentro da instituição, um homem que moldou a imagem da instituição, um homem que tornou a Cinemateca do MAM um lugar de resistência durante a ditadura militar. O próprio Cosme foi preso 3 vezes, chegou a ser torturado. A Cinemateca foi o centro de uma forma de resistência cultural. Para nós, o cinema era uma arma. Eu quero ordem! Ela virou ponto de encontro, então, a famosa cantina do MAM era onde o pessoal de cinema se encontrava de uma maneira geral e o pessoal do cinema novo de uma maneira particular. Eles, de fato, batiam ponto aqui e que, sobretudo, criou dentro da Cinemateca uma base de produção, mais especificamente uma base de finalização, tanto do ponto de vista da montagem quanto do ponto de vista da sonorização, e que foi fundamental para a geração do cinema novo, na medida em que filmes muito importantes desse movimento foram finalizados aqui dentro da Cinemateca, seja montados, seja sonorizados. A programação da Cinemateca, àquela altura, era uma programação extremamente importante e diferenciada, numa época em que não existia VHS, DVD, Blu-ray, internet, etc. Você só tinha acesso a filmes que não frequentavam o circuito comercial da cidade através da Cinemateca. Sobretudo, você só tinha acesso a cinematografias que, em princípio, nunca chegariam ao Brasil, sobretudo as do antigo leste europeu, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia e a própria União Soviética, através da Cinemateca. Então, a Cinemateca conseguia fazer mostras e ciclos regulares de uma produção contemporânea desses países, praticamente ali desde 65 até meados dos anos 80. Então, o contato com muitos cineastas que hoje a gente
considera, digamos assim, importantíssimos, nomes chaves da arte cinematográfica, tiveram sua primeira apresentação, por exemplo, dentro da Cinemateca. Isso culmina com o fato de que a Cinemateca chegou a constituir um grande circuito de exibição na cidade do Rio de Janeiro. Esse circuito ele é mais conhecido por seu, digamos assim, espaço emblemático, que é o Cinema Paissandu. Então, a famosa geração Paissandu, que é uma geração que constitui a cinefilia propriamente dita no Rio de Janeiro. Ela foi alimentada sobretudo pelas sessões programadas pela Cinemateca, sobretudo a famosa sessão de meia-noite, onde passou, por exemplo, Pierrot Le Fou, etc. E esse circuito chegou a ter 11 salas na cidade do Rio de Janeiro, ali no início dos anos 70, e a Cinemateca chegava a ter 100, 150 mil espectadores por ano ali àquela altura. Essa infraestrutura foi uma infraestrutura muito importante para a constituição da ideia do filme cultural, para um suporte a uma nova geração de realizadores, para um cinema mais engajado ali àquela altura, não só na luta contra a ditadura, mas na luta social brasileira que se desenvolvia então. Então a Cinemateca era um espaço que marcava muito a vida da cidade, a vida do público que gostava de cinema, a vida dos cinéfilos e a vida dos profissionais de cinema. Você não fazia cinema no Rio de Janeiro sem passar de uma ou de outra maneira pela Cinemateca ali àquela altura. E da mesma forma que marcou uma geração de realizadores, a Cinemateca, a partir sobretudo dos anos 80, vai marcar uma geração de pesquisadores, que é o meu caso. Você chega aqui descobrindo que existem verdadeiros tesouros em termos de documentos da história do cinema de uma maneira geral e da história do cinema brasileiro de uma maneira particular. Há documentos raríssimos e importantíssimos. Se você quiser ver os boletins de câmara de Deus e o Diabo na Terra do Sol, isso está guardado aqui no acervo da Cinemateca. É um lugar de conservação, porque atraiu toda uma série de pesquisadores e de colecionadores e de pessoas que começaram a doar materiais, filmes, documentos aqui para a instituição. E isso vai alimentar, por exemplo, toda uma geração que vai desenvolver trabalhos de conclusão de graduação, de mestrado, de doutorado, uma série de livros, a bibliografia brasileira em torno do cinema, em especial do cinema brasileiro, ela se enriquece por conta de todo esse acervo acumulado aí ao longo dos anos. Sem falar no trabalho de restauração, que se inicia nos anos 70. O primeiro filme brasileiro de fato restaurado é Os Óculos do Vovô, que vem a ser a ficção mais antiga ainda preservada, um filme feito em Pelotas em 1913, que a Cinemateca restaurou ali em 1973. De 73 até o ano passado, a Cinemateca restaurou mais de 50 longas, mais de 100 filmes curtos, entre documentários e cinejornais, ou seja, ela tem uma contribuição muito importante aí da salvaguarda da memória cinematográfica brasileira, e o acervo constituído ao longo desses 60 anos é um acervo valiosíssimo, riquíssimo e vastíssimo. A gente tem 100 mil rolos de película, a gente tem 65 terabytes de material digital, a gente tem 2,5 milhões de itens documentais, entre roteiros, cartazes, livros, recortes, fotografias, negativos, brinquedos, equipamentos, enfim. É um mundo que gira em torno do filme, da obra audiovisual, e que dá conta aí, não de 60 anos de Cinemateca, mas de 120 anos de cinema e no mundo inteiro. Porque a Cinemateca do MAN tem essa especificidade, ela lida com o cinema no mundo inteiro, nas mais variadas épocas, das mais variadas formas. Então, mesmo nesse momento que você tem instrumentos de acesso um pouco mais cotidianos ao cinema, ainda é importante, de repente, vir à sala grande, vir ver o filme em 35, ver, de fato, ali o esplendor estético maior da obra. E por isso eu acho que, enfim, esse espaço ainda continua um espaço fundamental.